O estado do Rio decreta calamidade pública às vésperas da Olimpíada. O governador interino diz que não tem como honrar compromissos com a Rio 2016. A Federação Internacional bane atletismo da Rússia dos Jogos do Rio por causa de doping. Dono de helicóptero apreendido com meia tonelada de cocaína é nomeado secretário nacional de futebol. Protesto de estudantes termina em confronto com a tropa de choque dentro da Universidade de São Paulo. Câmera de segurança registra emboscada em que traficante conhecido como Rei da Fronteira foi assassinado. Casal recupera bebê que tinha sido furtado em unidade de saúde de Belém. Delegada termina inquérito e vai indiciar 7 suspeitos por estupro coletivo de adolescente. Morre no México o ator Rubem Aguirre, o professor Girafales do seriado Chaves. Em São Paulo, fãs lamentam e relembram as histórias do professor. Enquanto tiverem um livro nas mãos, serão como eu. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Faltando apenas 49 dias para a Olimpíada do Rio, o governador interino decretou hoje estado de calamidade. O motivo, segundo Francisco Dornelles, é a grave crise econômica que atinge o estado e que impede de honrar compromissos. Estudantes da USP invadiram uma reunião sobre cotas raciais que acontecia na universidade e entraram em confronto com a polícia militar. 4 foram detidos. Os alunos querem maior número de vagas para negros, pardos e indígenas em todos os cursos. Fábio Diamante. A polícia militar disse que os estudantes lançaram pedras contra os policiais e danificaram um carro da guarda universitária. E, em resposta, os PMs usaram bombas de efeito moral. Traficantes atacaram o carro de um casal de turistas que entrou por engano no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. A mulher que estava no veículo foi baleada e um ônibus também foi atingido. A polícia do Rio de Janeiro concluiu o inquérito sobre o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos. 7 pessoas foram indiciadas. 2 policiais militares que participaram da perseguição ao menino Ítalo, de 10 anos, prestaram depoimento no Departamento de Homicídios em São Paulo. Ítalo morreu baleado depois de furtar um carro. Morreu aos 82 anos no México o ator Rubem Aguirre, intérprete do professor Girafales do seriado Chaves, aqui do SBT. E daqui a pouco nós vamos mostrar a homenagem dos fãs do professor Girafales. Um ladrão que age em Porto Alegre é a cara da impunidade. Nos últimos 12 anos, ele já foi detido 40 vezes, mas nunca cumpriu pena. A polícia prendeu a mulher que roubou um bebê de 1 mês em uma unidade de saúde de Belém. Mais uma nomeação polêmica no governo de Michel Temer. Gustavo Perrella é o novo secretário nacional de futebol e defesa dos direitos do torcedor. Novas imagens mostram como foi a emboscada contra o chefe do tráfico de drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai. Veja daqui a pouco, morte de ator do seriado Chaves provoca comoção entre os fãs. As homenagens e alguns dos momentos mais divertidos da carreira de Rubem Aguirre, o professor Girafales. Escândalo de doping tira atletismo da Rússia dos Jogos Olímpicos. É já já. Novos trechos da delação de Sérgio Machado sugerem que havia um plano para impedir a prisão de políticos pela Operação Lava Jato. O ex-presidente da Transpetro deverá cumprir prisão domiciliar numa mansão e devolver 75 milhões aos cofres públicos. A assessoria do senador Renan Calheiros informou que o Supremo Tribunal Federal já indeferiu o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em que argumentava suposta tentativa de obstrução por parte do presidente do Senado. O senador Romero Jucá afirmou que a palavra de Sérgio Machado não merece nenhum crédito e diz que nunca agiu para limitar a Operação Lava Jato. O PSDB considera as declarações absurdas e nega qualquer iniciativa para atrapalhar as investigações. O PSB disse que a delação não tem fundamento e que apoia firmemente os trabalhos da Polícia Federal.
O Democratas afirmou que sempre defendeu todas as investigações. O PMDB não se pronunciou sobre a delação de Sérgio Machado. O Supremo Tribunal Federal determinou a investigação de um casal de políticos de Minas Gerais. Ela, deputada federal. Ele, o prefeito afastado de Montes Claros. Os dois são suspeitos de comandar um esquema criminoso de desvio de dinheiro. A deputada Raquel Muniz disse que desconhece o inquérito e, portanto, não tem como se manifestar. Afirmou também que, assim que for notificada, prestará os esclarecimentos. Rui Muniz não foi localizado para comentar o assunto. E você vai ver a seguir. Suspensão por doping é mantida e atletismo da Rússia fica fora da Olimpíada. Mercado de franquias cresce em meio à crise. As homenagens ao ator que dava vida ao professor Girafales. A gente volta já já. Que tal viajar de helicóptero pagando o preço de táxi? O serviço aéreo mais econômico está em fase de experiência em São Paulo. A novidade já provocou congestionamento de clientes, como mostra a repórter Simone Queiroz. Na contramão da crise, o mercado de franquias no Brasil cresceu mais de 7% nos 3 primeiros meses do ano. E o que muita gente não sabe é que com o investimento inicial de R$5 mil, já é possível abrir um negócio. Desculpem aí. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Hora das notícias do esporte. No Campeonato Brasileiro, o Internacional voltou à liderança e o Corinthians perdeu a primeira depois da saída do técnico Tite. Na Copa América Centenário, os Estados Unidos venceram o Equador e já estão nas semifinais. Achar um goleiro nas escolinhas de futebol e também nos jogos com os amigos é sempre muito difícil. Então, pensando nisso, um empresário criou um aplicativo que aluga goleiros. E esse aplicativo está fazendo sucesso em todo o Brasil. A Federação Internacional de Atletismo manteve hoje a suspensão da Rússia pelo escândalo de doping. O Cleveland Cavaliers derrotou o Golden State Warriors no 6º jogo da final do basquete americano. O time segue vivo na busca do título inédito. O confronto que vai definir o campeão da NBA será no domingo. Uma descoberta, perdão, Raquel. Nascimento. Uma descoberta da Operação Lava Jato pode ter sido a gota d'água para o pedido de demissão de Henrique Alves do Ministério do Turismo. Em delação premiada, homologada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente da Caixa, Fábio Cleto, revelou a existência de uma conta na Suíça ligada a Henrique Alves. A conta era abastecida por propina paga por empresas interessadas nos recursos do Fundo de Investimentos do FGTS. O esquema operado por Lúcio Funaro envolvia também o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Henrique Alves negou que tenha conta no exterior. Já Eduardo Cunha disse desconhecer o conteúdo da delação. E nós voltamos a falar da morte de Rubem Aguirre, o ator que interpretava o professor Girafales no seriado Chaves. A notícia provocou comoção entre os fãs. Outras informações sobre a morte do ator que interpretava o professor Girafales você verá no programa do Ratinho depois de Carrossel. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.